6h39. O juízo com competência em matéria da infância e juventude desta comarca de Caicó, considerando que o carnaval é uma festa popular e aberta ao público, bem como considerando a grandiosidade do carnaval de Caicó, editou portaria 001/2023, consolidando as experiências da portaria 004/2022 da Festa de Santana e as discussões da rede de proteção, notadamente em reunião extraordinária realizada no dia 9 de fevereiro deste ano, merecendo destacar alguns pontos. Então preste bem atenção, estou aqui nos estúdios com o Júnior Santiago, né? Com a Mariana Araújo e a Verônica Silva, elas que são servidoras do Tribunal de Justiça aqui do Estado, né, do juízo com competência na infância e adolescência de Caicó, e eles vão explicar todos os detalhes dessa portaria, com regras, com determinações, né, para a participação de crianças e adolescentes no carnaval aqui de Caicó. Camarote, festa de rua, festa privada. Então depois não diga que não sabiam ou que foram pegos de surpresa. Mas essas regras foram criadas agora para o carnaval. Não, faz muito tempo, né, que qualquer evento que se realiza aqui em Caicó tem que se respeitar regras que protejam os direitos da criança e do adolescente, né? Um dos pontos dessa portaria é o seguinte: criança somente poderá participar das festividades carnavalescas de rua de Caicó se estiver acompanhada de pai, da mãe, do responsável legal ou de algum parente até terceiro grau, avós, bisavós, tios, irmãos, todos maiores e capazes, devendo ambos portarem seus respectivos documentos oficiais comprovando o vínculo de parentesco. Mas eu não vou aqui ler todas as regras, porque eu vou deixar aqui que os nossos convidados possam falar sobre essa questão. Júnior, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Ontem eu vi, quando a gente divulgou nas redes sociais, mas por que isso, né? Por que aquilo? Não é uma novidade, né? Se criar regras, né, que protejam, né? Deveria ser uma conduta que todo mundo deveria apoiar, né? Criar regras que protejam a participação de crianças e adolescentes em eventos, como, por exemplo, o grandioso Carnaval de Caicó, né, Júnior? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes, aqui minhas colegas de bancada, Geraldo. Justamente, Marcos, né? Isso é o que é a primeira... primeiro que tem que vir é essa consciência, né? Do dever da proteção. E esse dever primeiro é dos pais, né? É dever da família, é dever da sociedade, é dever do Estado. Então ter essa consciência de que aqueles meninos e meninas em condição peculiar de desenvolvimento, eles têm que ter, de todos nós, os adultos, o cuidado. Tem que ter ali o dever de proteger, de assegurar os seus direitos. Então, justamente, é esse o entendimento, isso é natural, isso tem que ser realmente pelo viés do cuidado. E é isso que justamente traz aqui toda essa nossa ação, essa atuação da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, né? Ele que materializa o sistema de garantia de direitos para assegurar a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes nesse evento, como você bem citou em toda a sua introdução, né? E eu quero recordar aqui que realmente todos estamos num movimento que já vem desde os grandes eventos, desde a Copa do Mundo. Nós temos agora, aqui em Caicó, desde o ano passado, a vigência da portaria 004 de 2022, que ela traz justamente aqui essa disciplina da participação de crianças e adolescentes nesses eventos. E agora, a portaria 001 de 2023, específica, regulamentando, disciplinando a participação de crianças e adolescentes no Carnaval de Caicó nesse ano de 2023. Eu acho que para a gente começar, né, já deixando claro que não tem nenhuma proibição de crianças e adolescentes participarem do Carnaval de Caicó. Agora tem que ter regras, né? Correto. Não é proibido. Ele é permitido, por isso que a portaria ela disciplina crianças, bem dito, até 12 anos de idade incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias, é criança, e ela somente pode estar no Carnaval de Caicó, naqueles espaços adequados, permitidos, na companhia dos seus pais, os responsáveis, aqui eu cito o curador, o tutor, e aqueles de terceiro grau que você já citou na sua fala. Então a criança pode ir
Pode, desde que vá acompanhada com seus responsáveis legais. Criança sozinha, não. É uma violação de direito. Ela tem seus direitos dentro do nosso arcabouço jurídico, mas o dever da proteção é dos pais e dos responsáveis. Então, criança pode ir, Marcos? Pode sim, desde que ela esteja acompanhada no carnaval, na rua, nos espaços adequados, como naqueles eventos fechados, privados. Inclusive, o tempo que eu permanecer, por exemplo, digamos que eu vou curtir o Carnaval de Rua de Caicó e quero ficar com a minha esposa até 2 da madrugada, né? Eu posso manter até as 2 da madrugada a minha criança, meu filho, que esteja acompanhado comigo? Olha, Marcos, sabemos que o Carnaval tem um horário de término, né? Então, assim, é salutar, é uma questão de bom senso, que crianças não podem estar na rua varando a madrugada. Né? Isso é justamente uma questão do pai e da mãe avaliar essa situação. Estando na companhia deles, a criança está protegida. Mas esses espaços são adequados? Né? Desde que horas está na rua? Então, isso é uma questão muito importante do pai, da mãe, do responsável, analisar essa situação para poder saber que ali está atendendo a um cuidado de qualidade com seu filho e com sua filha. Então, estar nos ambientes que sejam ambientes adequados, onde o cuidado esteja presente, onde a proteção e a segurança estejam presentes, ele está na companhia dos seus pais. Ok, recebi aqui o bom dia da Verônica Silva, ela que é servidora do juízo com competência na infância e adolescência aqui na cidade de Caicó. Verônica, qual é a importância dessas regras, né, dessas determinações criadas para proteger a criança e o adolescente durante o Carnaval de Caicó? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigada, Marcos. Bom dia aos meus colegas de bancada e aos ouvintes da rádio. E assim, lembrando que, como bem você falou, essas regras elas não inovam, elas já existem há muito tempo, há mais de 30 anos. O ECA, que é uma lei federal, já traz isso, de que criança ela não pode estar desacompanhada em muitos lugares. Em alguns lugares que são pensados para esse público, sim, mas em muitos lugares não. Ou seja, ela deve estar, sim, acompanhada do pai, da mãe ou do responsável legal, ou de um parente até 3º grau, que aí vai estar como responsável daquela criança. A portaria ela é muito importante porque ela vem lembrar, ela vem reforçar o que a lei já diz. E assim, e importante também porque ela trata da proteção da criança. Se uma criança ela for, digamos assim, encontrada desacompanhada de um pai, da mãe, do responsável, o que vai acontecer com ela? Então, assim, como dito, a criança ela não vai poder permanecer no local lá desacompanhada. Se ela for encontrada desacompanhada de alguma dessas pessoas, ela vai ser encaminhada pelas autoridades competentes até os pontos de apoio do município de Caicó, que é algo muito importante que já foi pensado pelo município e diante da luta da rede de proteção. E aí, chegando lá, vão ser tomadas as medidas necessárias, as providências necessárias. A quem vai caber, a quem vai ser responsabilizada a questão da fiscalização? No caso, é o município, vai ser a justiça? Júnior. Nós temos estruturado para o carnaval, bem como Verônica disse, já numa experiência da Festa de Santana. Né? Festa de Santana foi justamente construído todo um fluxograma, né? Toda uma estrutura de apoio multidisciplinar, intersetorial, saúde, educação, assistência, conselho tutelar, vários órgãos do sistema de garantia de direitos que compõem essa rede de proteção. Para o carnaval, da mesma forma, nós temos fluxogramas estabelecidos para crianças que podem eventualmente ser encontradas desacompanhadas, casos de demandas de saúde, atos infracionais. Então temos fluxograma para atender a cada passo que todas as autoridades irão fazer. Então, essa equipe multidisciplinar, o município, ele tem definido os locais, os seus pontos de apoio, com equipes interdisciplinares, e estarão atuando todas as forças de segurança,
todos os órgãos e instituições. Então, se alguma criança for encontrada desacompanhada, vai ser levada para esse ponto de apoio. Lá terá uma intervenção dessa equipe multidisciplinar, o Conselho Tutelar, que é justamente para onde serão direcionadas todas essas situações de criança e adolescente, e vai ser acionado toda essa rede que lá está, para se providenciar ali a identificação dos pais, dos responsáveis. Eles serão chamados ali, haverá um termo circunstanciado, e ele vai ali responder por estar colocando a sua criança e seu adolescente numa situação de risco, deixando ele à mercê de riscos, de violações e de violências num carnaval dessa magnitude que é a expectativa de todos. Por isso que nós tanto frisamos a equivalência da divulgação, da comunicação, da diversão, ela seja igual ao que está sendo oferecido ali de proteção para crianças e adolescentes, e chamando ao dever os pais, os responsáveis, e como é da família e como é da sociedade e do Estado. Houve aqui o bom dia aqui da Mariana Araújo, que também é servidora do Juízo com competência na infância e adolescência aqui na cidade de Caicó. Mariana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Queria que você falasse também de mais alguns pontos aí da portaria publicada ontem, que disciplina regras, né, para a participação de criança e adolescente aqui no Carnaval de Caicó. Bom dia, Mariana. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Como bem colocou Júnior, né, crianças, isto é, a pessoa, o indivíduo menor de 12 anos, ele somente poderá participar dos festejos carnavalescos se tiver acompanhado dos pais responsáveis ou um parente até 3º grau, né, que seria o quê? Avós, bisavós, irmãos, tios. E com relação à participação do adolescente, né, aquele que é maior de 12 anos e menor de 18 anos. A participação desses adolescentes nos festejos carnavalescos ficará a critério dos pais ou responsáveis legais, sendo desse a responsabilidade. Isso significa o quê? Isso significa que se um adolescente, ele poderá participar dos festejos carnavalescos a critério dos pais desacompanhados. Se ele tiver desacompanhado, presume-se que os pais, os responsáveis legais, autorizaram a sua participação. E o que vai acontecer? Se esse adolescente ele foi encontrado em uma situação de risco pessoal, social, notadamente fazendo uso de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas ou qualquer outra substância que causem dependência, em situação de sofrendo violência sexual, violência física, as autoridades competentes irão encaminhar esse adolescente para um dos pontos de apoio, né, onde vai estar disponível uma equipe multidisciplinar que vai adotar as providências cabíveis, necessárias. Então, o quê? A nossa mensagem principal é o quê aqui? Hoje o nosso objetivo principal é que o quê? Que a população tome conhecimento de que uma criança somente vai poder participar do carnaval acompanhada dos pais ou dos responsáveis legais ou de um parente até 3º grau. E o adolescente, ele vai poder participar, desacompanhado, mas essa participação vai ficar a critério dos seus pais ou responsáveis legais. Então, se ele estiver curtindo seu carnaval em paz, na tranquilidade, sem estar inserido em nenhuma situação de risco, ele vai poder curtir normalmente. A partir do momento que esse adolescente estiver inserido num contexto de qualquer violação, de utilização de drogas ilícitas, bebida, o poder público vai agir, vai conduzir ele, direcionar para um dos pontos de apoio que o poder público de Caicó organizou com a equipe multidisciplinar, e lá vão ser tomadas, adotadas as providências. E os pais podem ser responsabilizados por isso? Sim, sem dúvida. Outro ponto que a nossa portaria disciplina, né, é a questão da proibição de crianças, ainda que acompanhados dos responsáveis legais, em cima de paredões, daquelas reboques com sonorização ou qualquer outra estrutura que não seja feita para comportar pessoas. Isso a portaria, no artigo 5, veda de forma expressa. Então, criança em cima de paredão, de estrutura que cause perigo para ela, não pode. Exatamente. Aliás, nunca pôde, né? Não é que não pode no Carnaval de Caicó, nunca pôde, né? Nunca pôde, né? Eu tenho uma pergunta aqui, várias perguntas aqui dos nossos ouvintes. O ouvinte pergunta: se a criança for encontrada em companhia de um pai ou responsável embriagado, o pai está lá com a criança, porém o pai está lá para lá de Bagdá já, né? Essa criança estará em vulnerabilidade? Qual seria a medida tomada ao responsável? E aí, quem pode responder? Sim, Marcos. Justamente,
o pai ou o responsável que está indo com a sua criança para o carnaval, ele está ali no dever da proteção, do cuidado. Então, se ele está embriagado, se ele não tem a condição de estar para atender uma necessidade daquela criança, então ele não está protegendo. Então, ali você pode configurar uma negligência. Uma negligência porque está sob os cuidados de uma pessoa alcoolizada. Então, o cuidado não está presente. Então, sim, ele pode estar sendo os pais ou responsáveis colocando o seu filho numa situação de negligência, e aí sim ele está colocando a criança numa situação de risco, aquele que deve proteger. Por isso que a portaria, ela invoca o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz aí o viés da doutrina da proteção integral, ele traz a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, são questões de que aqueles meninos e meninas necessitam de proteção. E a família vai ter que discutir. E aquela coisa que muitos pais irresponsáveis dizem para os seus filhos: carnaval tem todo ano. Então, não é somente um carnaval na vida. E a família tem que dialogar, tem que planejar, o pai, a mãe, o responsável, ou seja, aqueles cuidadores diretos vão ter que planejar, junto com seus filhos, em família, o diálogo. Porque a melhor forma de resolver, equacionar tudo isso, é pelo diálogo, para que o cuidado de qualidade esteja presente. Então, pai, mãe, o responsável tem que estar sóbrio, tem que estar consciente para estar naquele espaço gerando cuidado e proteção àquele que está ali sob sua atenção. Claro que a gente não vai aqui torcer para que alguém, por exemplo, descumpra uma regra e venha a ser responsabilizado, mas existem as consequências, né? Por exemplo, os proprietários de blocos de rua, os responsáveis pelos camarotes, eles já sabem dessas determinações e, por exemplo, o que vem a acontecer no interior desses espaços, quem alugou um camarote, o responsável do bloco, daquele evento, ele pode também ser responsabilizado com relação a essa questão, Verônica? Sim, Marcos. Todos sabem, como eu disse, a portaria ela não inova, ela apenas reforça o que a lei já diz. Os proprietários dos estabelecimentos, dos camarotes, eles já sabem disso, né? E assim, lembrar, mais uma vez, que vender, disponibilizar, entregar, dar, sob qualquer título, bebida alcoólica ou substâncias psicoativas, a pessoa que faz isso, seja eu ou qualquer um da população, ela não está contribuindo para o desenvolvimento saudável da pessoa, né? Além disso, ela ainda está cometendo o crime passível de ser responsabilizado, sim. Tem uma pergunta, tem um áudio aqui do nosso, vamos ouvir, acho que ela quer contribuir com o debate aqui do nosso programa. Bom dia. Marcos, bom dia. Isso aí não existe, não. Isso aí não existe, não. Isso aí é solero. Me desculpa aí as autoridades que estão à frente disso. Porque só o que a gente vê no carnaval é menores bebendo, fumando maconha, principalmente aqui nessa Praça do Coreto, viu? Praça de Santana, aqui atrás da igreja de Santana, certo? E as autoridades não fazem nada. Tem muitos deles que são filhinhos de papai, eles correm. Eu estou dizendo isso porque eu vejo, eles botam as bebidas tudo nas latinhas de refrigerante, entendeu? E tudo desacompanhado. Eu tiro por gente da minha família, entendeu? Por sobrinho, não é de longe não, eu começo pela família, entendeu? Relato isso aí, me desculpa aí as autoridades, mas isso aí dentro de Caicó não existe não, em canto nenhum. Esse negócio de menor sair acompanhado, isso não existe. O que fazer para mudar a realidade que esse nosso ouvinte falou, Júnior? Pois é, Marcos. A gente tem que dialogar com aqueles que pensam contrário e que ainda estão justamente nesse processo de conscientização, né? É muito desafiador a atuação na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente fará agora 33 anos, né? Em julho, 13 de julho de 2023. E nós dialogamos com pessoas que ainda questionam, indagam sobre a intencionalidade pedagógica da criança e do adolescente. Por isso que nós temos tantas violações de direitos,
Por isso que nós temos tantos casos de abuso sexual, de violência psicológica, violência doméstica, os malefícios do álcool. O álcool ele repercute no ambiente público que reverbera no doméstico. Nós temos o álcool como a substância mais utilizada por adolescentes de 13 a 15 anos. Nós temos o maior número de mortes no trânsito por uso de pessoas envolvidas ali com 15 a 29 anos. Nós temos a gravidez precoce, nós temos a glamorização do álcool, nós temos diversas formas de violências presentes na vida de criança e adolescente. O abuso sexual que acontece de segunda a sexta-feira, no horário em que os pais ou responsáveis não estão em casa. 80% dos casos são pessoas dentro da sua família, são pessoas do seu entorno. Nesse país, criança e adolescente, ela é abusada, ela é explorada, ela é violada, desde que as caravelas chegaram aqui em 1500. Então nós temos uma dívida enorme com as crianças. Os grumês que vinham nas caravelas eram abusados sexualmente por toda a tripulação do navio, caía do navio, morria afogada, morriam de doenças. Então nós temos que olhar para a infância com muito respeito. Nós temos que desnaturalizar a violência contra a criança e adolescente. Nós temos que desconstruir esse padrão cultural que muitos construíram de desacreditar nas autoridades, desacreditar na infância e colocar meninos e meninas em risco, gerando gerações e gerações que vão replicando a violação. Não pode ser. Se a Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade, da comunidade e do Estado assegurar todos os direitos que lá estão, é porque nós temos livrados de toda forma de negligência, opressão, crueldade, enfim, para que eles possam crescer e se desenvolver. E a gente não pode também só olhar para o retrovisor, né? Se não deu certo até agora, a gente tem que pensar ainda certo a partir de agora, né? Não podemos. Por isso que o nosso marco legal, ele é um marco legal avançado. Aquele que descumprir, ele pode até, eventualmente, nesse carnaval e qualquer outro, ele não ser acionado pela justiça. Mas possa ser que ele incorra e vá ser chamado pela justiça para responder pelos seus atos. Nós temos que construir uma cultura de cuidado, de bom trato e não desacreditar continuamente. Se a cidade de Caicó, o poder público quer fazer um carnaval nessa magnitude, a primazia na formulação e deliberação de políticas é de criança e adolescente. Vamos primeiro planejar, então vamos pensar primeiro nas crianças, porque quando o caso chega em nossas famílias, quando a violação de direito ocorre no seio da família e que Deus o livre chegue a um óbito, aí todos vão indagar, questionar e reclamar, porque pai e mãe responsável não quer que o seu filho sofra uma violação de abuso sexual, uma questão de uso abusivo de álcool. Toda uma trajetória de uma vida pela frente pode ser perdida por conta da primeira experimentação da bebida, do acesso à droga, e aí é justamente o dano maior biopsicossocial dessa família. E olha que nós nem entramos aqui nesse debate na erotização musical, porque o que tem de músicas que infelizmente letras horríveis, né, que propagam aí a exploração sexual, né, e os pais até acham bonito, né, tocam para que as crianças possam dançar, cantar. Faz parte também dessa questão do assédio sexual, a forma erótica que as músicas influenciam as crianças também? Sim. Faz parte, Marcos, e essa portaria 001/2023, ela dialoga com a portaria 004/2022 de junho do ano passado. Então, o artigo 4º da portaria 004, que Verônica falou, ela justamente diz dos eventos que não necessitam de alvará judicial para a participação de crianças e adolescentes. O artigo 5º, ele diz quais são os eventos que necessitam do alvará judicial para a participação de crianças e adolescentes. Nós produzimos um relatório da festa de Santana, e traz tudo isso que você trouxe, a erotização, as músicas que não são músicas adequadas para um público infanto-juvenil, os desenhos dos brinquedos, a questão da organização da estrutura. Foi entregue um relatório à gestão municipal.
E a rede de proteção quer contribuir nesse processo de construção, nesse aprimoramento. Então, esses espaços têm que estarem regulamentados para atender ao público. O pai e a mãe que tem uma educação dentro da sua casa, que tem uma metodologia, uma dinâmica familiar, não vai querer deixar o seu filho ir acessar a cultura, o lazer, a uma liberdade, uma convivência comunitária, e ali isso é um espaço danoso e prejudicial para ele. Ok, eu quero começar aqui pela Verônica, agradecer aqui a sua participação, Verônica. Algo mais a acrescentar, como disse o próprio Júnior, vocês estão aí à frente de um trabalho árduo, que não é fácil, que é de explicar para as pessoas regras que existem há mais de quase 30 anos no nosso Brasil, né? Infelizmente nós temos aí um ECA, que é o Instituto da Criança e Adolescente, desconhecido de muitas pessoas, né? Eu acho que as próprias escolas poderiam, se já fazem isso, me perdoe, mas intensificar mais ainda, que as próprias crianças dos alunos, elas conhecessem um pouco essa questão dos seus direitos e deveres também, né? Mas sucesso aí nessa missão, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, agradecer, né, primeiro a participação da ouvinte, agradecer pela contribuição dela. Realmente é um trabalho difícil, porque a população é grande, né? E a gente sabe que nem todas as pessoas têm essa consciência do mal que está fazendo. E dizer que qualquer do povo, vendo uma situação dessa, pode denunciar, pode chamar o conselho... Aliás, pode não, deve denunciar esse tipo de prática. E no mais, agradecer, Marcos, pela oportunidade de divulgarmos aqui, né, essa portaria. E ainda reforçar, né, a questão, eu sei que o pai e a mãe jamais vai deixar que sua criança de 10, 11, 9, 7 anos esteja no carnaval sozinha, né? E aí eu acho que isso vem justamente ser reforçado pela portaria. Então, não é uma inovação. É algo que a gente acredita que já acontece, que o pai não vai deixar a sua criança estar sozinha no evento como o carnaval, da grandiosidade que é. E lembrar, né, que se for deixar que a criança vá acompanhada de um tio, de um primo, essas pessoas devem ser maior de idade e capazes, e além disso, devem estar portando o documento de identificação para comprovar aquele parentesco. Pode ser que não seja perguntado em momento algum, mas pode ser que seja perguntado, aquela criança precise de que seja encontrado o seu responsável. De repente ela está perdida, e é preciso que se encontre o responsável, e aí é preciso que esteja com essa documentação. Então, no caso, o adolescente, ele para estar participando do evento, ele vai ter que ter uma autorização do pai? Não. Escrito não. Certo. Eu estou falando da criança. Se Mas o pai ou a mãe, por exemplo, você vai deixar a sua criança ir com o tio dela para o evento. É importante que você peça para que ele leve o documento dele e a criança o documento dela para comprovar esse parentesco. Entendi. Não há uma declaração escrita, não. O documento que comprova a relação familiar entre eles. Isso é importante. Isso, né? Em relação à criança. E o adolescente, no caso, Mariana, ele tem que andar com algum documento, alguma determinada... Não. Exatamente, Marcos. É fundamental que o adolescente que vá participar dos festejos carnavalescos, né? Se ele estiver participando desacompanhado, vamos presumir que os pais autorizaram, né? Então, é fundamental que aquele adolescente ele esteja portando um documento que o identifique, Identidade, né? CPF. Exatamente, que contém o nome dos pais, porque numa eventual situação que ele encontre de vulnerabilidade, para acionar seus pais, os responsáveis legais, e propriamente identificar ele, é fundamental que tenhamos um documento capaz de dar os caminhos, né, de guiar as equipes multidisciplinares que estarão atuando naquele momento. Ok, obrigado, Mariana. Dizer que o nosso programa aqui está à disposição sempre aqui da Justiça, né, do juiz com competência na infância e adolescência de Caicó. Não é um debate fácil, mas tem que ser travado, né? A gente, como é que aquele tato, pedra mole, como é? Esqueci. Tanto bate até que fura, né? Então a gente tem que estar aqui insistindo aqui, né, realmente nesse debate. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, queria só agradecer o espaço que novamente nos foi dado. E dizer que é uma construção diária, né? É um tijolinho por tijolinho e que cada pequena pecinha vai fazendo uma diferença, né? E só reforçar mais uma vez, para deixar de forma bem clara aos ouvintes, que o quê? Que a criança, isto é, menor de 12 anos, somente vai poder participar acompanhado do pai ou responsável legal ou um parente
até terceiro grau, devidamente comprovada a relação de parentesco. E que a participação do adolescente nesses eventos vai ficar a critério dos pais e sobre responsabilidade dele. Se esse adolescente tiver uma situação de risco, isto é, consumindo bebida, fazendo uso de droga, sofrendo algum tipo de violação de seus direitos, ele vai ser encaminhado pelas autoridades competentes a um dos pontos de apoio que está sendo montado pelo poder público municipal. Antes de trazer aqui as palavras finais do Júnior, tem um áudio aqui da secretária de Assistência Social aqui de Caicó, Valdemere Costa, né, aqui para os nossos ouvintes. Secretária, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu estou ouvindo aí o programa, né, e passando para lembrar que hoje 15, 16 e 17, nós estamos, a Secretaria de Assistência Social está com as equipes na rua fazendo aquelas blitz educativas, né? Falando com as ações preventivas, né? Contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, contra o uso de álcool e outras drogas. Também vamos falar, né? Vamos nessas blitz, a violência contra a mulher e respeitar a diversidade LGBTQIA+. Vamos fazer em pontos estratégicos, né, ali no centro da cidade, em frente à prefeitura, próximo ao mercado público e nos bairros. Nos bairros, Barra Nova, ali próximo a ECAM e Boa Passagem, a gente está vendo o local. Obrigado, secretário. Você veja, tem muitas instituições aí trabalhando aí já para garantir aí o direito das pessoas. Agora, é importante também que você que está em casa me ouvindo, todos nós, sociedade, também faça a sua parte, também dê a sua contribuição, né, Júnior? Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez, por estarmos aqui falando sobre a política da criança e do adolescente. A secretária Valdemere trouxe aí as estratégias que o município formulou através do seu plano de trabalho, né, que compõe esse sistema de garantia de direitos, que compõe essa rede de proteção, que é justamente para poder comunicar, convocar e mobilizar toda a sociedade em geral, para que estejam ali justamente nessa atenção, nessa efetivação de direitos de crianças e adolescentes. Então, várias ações estão sendo pensadas para o município de Caicó, estratégias de atuar fortemente na prevenção, convocando a todos para o exercício desse dever. E como nós temos características de um povo acolhedor, que recebe a todos muito bem e proporciona momentos de diversão e alegria, sejamos nós os primeiros acolhedores das nossas crianças e adolescentes, para que todos possam estar ali justamente oferecendo um cuidado de qualidade. É imprescindível para o nosso bem-estar, para a nossa harmonia e o desenvolvimento de todos esses meninos e meninas, para que eles possam crescer e se desenvolver em espaços de proteção, com segurança, tendo a eles ofertado um cuidado de qualidade. Nós temos que desconstruir um padrão, Marcos, e esse padrão tem que ser construído com muita dedicação, muito afinco, muito amor e carinho. Obrigado, Júnior, por sua participação. O espaço aqui sempre vai estar à disposição, viu? São 7 horas 11 minutos, confirmando 7h11, antes de ir aqui para o intervalo comercial.